Olá, sejam bem-vindas ao ciclo de estudo Luz do Lar. Nós estamos estudando o livro As Três Chamas do Lar, do Padre Geraldo Pires. E hoje nós vamos estudar um capítulo para as donas de casa. É o capítulo 14, Uns Conselhos Oportunos. Hoje esse capítulo ele é um pouco maior do que o normal para esse livro, né? Então eu vou ler um trecho e vou fazer um comentário. Vou ler um trecho e vou fazer outro comentário, tá? Mas antes de começar, eu gostaria de já fazer algumas observações sobre o capítulo, que já para deixar aquela pergunta aí na nossa cabeça, para a gente chegar no final tendo amadurecido e absorvido mais coisas, né? Coisas mais importantes nesse dia de hoje. Então a gente vou começar assim já com uma frase que já é para chamar nossa atenção, né? Porque muitas mulheres, né, eu quero sempre ter paz no meu lar, né? Mas a gente precisa entender que essa paz, ela não vai nascer espontaneamente, sabe? Ela não vai nascer sozinha. Ela depende de uma ordem, depende de nós para fazermos essa ordem funcionar, para estar ali de frente. E tem alguns pontos que já vai ajudar a gente a começar a colocar as coisas em ordem, tá? Porque uma casa desorganizada, não estou falando só da desordem das coisas materiais, tá? Aqui é desordem interna da alma, do pensamento, do coração, da família, vai interferir no externo também. Então, as duas coisas elas estão ali meio que ligadas, sabe? Então, uma casa desorganizada, um coração desorganizado, ele vai gerar atraso, irritação, desperdício, sabe? Muita ansiedade. Pode gerar conflitos entre a mulher e o marido, problemas com os filhos, né? Filhos desobedientes, indisciplinados. Por quê? Porque tá uma desordem. Então, hoje, esse capítulo, ele vai dar uns conselhos para nós, práticos, tá? Para a gente começar a caminhar nessa direção. Na busca de uma ordem externa e interna, tá? Então, vamos lá. Capítulo 14. Uns conselhos oportunos. Levantar cedo é um hábito precioso, indispensável à mãe de família. Procura-lhe a vantagem de ter muito tempo de folga antes do almoço para seus exercícios de piedade, para percorrer a casa, a ver se está tudo em ordem, se foram bem executadas as ordens da véspera. Dá-lhe tempo para assear e vestir os filhos, repartir os trabalhos e tomar todas as providências necessárias. Seguir uma economia discreta encanta o marido, educa os filhos e conserva as coisas. Partidária de tal economia, a mãe de família nada deixa perder, nada estraga, conserta, remenda, aproveita, zela, arrecada, guarda tudo em boa ordem, de modo que, quando é preciso, tem à mão o que quer, sem perder tempo e paciência em procuras inúteis. Ela sabe que tudo tem serventia, que não se deve desperdiçar a menor parcela do dom de Deus. Como diz a Escritura, sabe que pequenas despesas inúteis fazem afinal a ruína e cada centavo poupado dão ao cabo de ao longo tempo muito dinheiro. Assim, por seu trabalho e economia, aumenta como a abelha solista os recursos da família e até vale ao marido nos dias de maior apuro, não faltando dos pobres de quem é providência visível. Todos a louvam por trazer tudo em sua casa muito poupado, em grande ordem, asseio e lustre, evitando luxos e vaidades, contentando-se de modéstia e simplicidade, de forma a ser menos onerosa possível ao seu marido. Bom, já mostrou pra gente que nós, como donas de casa, não somos apenas as pessoas que limpam a casa ou que faz a comida, né? A gente administra essa pequena
civilização ali, essa sociedade, né, que é a família, né? Então, a gente já precisa estar atenta a esses detalhes, né? A mulher que ela tá ali observando a casa, os problemas, ela se antecipa aos problemas, ela sustenta a ordem, né? Ela tá ali observando, ela tá já prevendo coisas ali, antecipando as despesas, antecipando os problemas, prevendo as coisas para poder organizar, né? Então, ele começa, o primeiro conselho que ele dá aqui é essa questão de levantar cedo, né? É uma disciplina, é difícil, às vezes você está num período com um bebê pequeno que você acorda de noite, ou então você está indo dormir muito tarde porque você fica fazendo muitas coisas à noite. Às vezes, por falta de organização do dia, né? Porque você ficou correndo o dia inteiro, porque você não sabia o que você tinha que fazer, você correu, 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 quando chegou de noite você viu que tinha um monte de coisa acumulada para fazer, né? Então a gente tem que estar sempre assim, parar para observar como nós estamos vivendo, que horas que a gente está indo dormir, que hora que a gente está acordando, para poder conseguir pensar em como você vai fazer para organizar esse ponto, né? Então, quando a gente acorda tarde, é o caos, né? Parece que assim, o caos já tomou conta. O café da manhã sai atrasado, a gente já acorda gritando, já sai correndo da cama, nem escova o dente se bobear. Eu sei como é, já aconteceu aqui, né? Então, assim, no momento da sua vida que você está hoje, observa isso, tá? Os horários da sua casa. Se você tem filho pequeno que estuda de manhã, né? Filho pequeno não, se você tem filho e eles estudam de manhã, eles precisam sair tal hora para ir para a escola. E aí você tem que organizar o café, organizar o uniforme. Tudo que você conseguir organizar no dia anterior já te ajuda nesse horário de manhã. Então, assim, às vezes antes de você botar aí para acordar, não, eu vou acordar às 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, sabe? Às vezes não precisa acordar tão cedo, às vezes você acordando 6 horas, 6:30, claro, vai depender do horário da sua família, né? Do horário que vocês precisam sair de casa para trabalhar, as crianças saírem para a escola. Então você tem que organizar de acordo com a sua realidade aí. Mas às vezes meia hora antes desse horário do pico, né, de coisas para fazer para todo mundo sair, se arrumar, você acordar meia hora antes já ajuda muito. E nessa primeira semana de organizar isso, se você conseguir fazer o máximo de coisas para adiantar no dia anterior, ajuda muito. Porque aí de manhã as coisas já vão estar organizadas, sabe? Você já sabe o que você vai fazer de café da manhã. Se possível, já deixa as coisas adiantadas na mesa, os pratos, talheres, xícaras, né? As coisas do café da manhã. As roupas. Roupa a gente tem que criar esse hábito de sempre arrumar no dia anterior para sair. Porque se a gente deixa para arrumar, isso para qualquer lugar, gente, para missa de domingo, vou sair para um evento no sábado de manhã, sabe? Sempre que for sair, a roupa tem que estar arrumada na véspera, à noite. Se você vai sair de manhã, arruma à noite. Porque senão você vai se atrasar. É sempre assim, que se você tiver que passar, procurar a roupa, vai embolar. Então, criem esse hábito. Ensinem as crianças. A criança faz karatê. Então você precisa ensinar ele a cuidar, né, o seu filho, da roupa dele do karatê. Né? Se ele vai fazer karatê amanhã de manhã, então hoje à noite as coisas do karatê têm que estar prontas, separadas. Entende? Se ele vai fazer de tarde, então assim que ele chega do colégio, ele já arruma as coisas do karatê para fazer. Para chegar na hora que fosse arrumar, tá tudo pronto. Então, se você começa a fazer isso e você começa a ensinar isso pro seu filho, as coisas já vão andando quase que sozinhas depois de um tempo. No início vai ser difícil, você que vai ter que lembrar de tudo, de todo mundo, mas depois eles vão começando a pegar o ritmo, né? Quando a gente consegue levantar aí esses 15, 20, 30 minutos antes, a gente já consegue fazer bastante coisa. A gente consegue fazer nossa oração, né? A gente consegue ver o planejamento que a gente fez da semana, do dia, para ver se vai conseguir executar aquilo mesmo. Se mudou alguma coisa no dia anterior, você já vai conseguir reorganizar para fazer nesse dia, né? E você já vai ver, tipo, esqueci de tirar a carne do congelador de noite. Mas se você acordou 30 minutos mais cedo, você vai ter mais tempo de manhã para a carne descongelar, por exemplo, né? Só um exemplo aqui que acontece no dia a dia, pode acontecer em qualquer lugar. Então, é isso que a gente tem que ficar
atentas e buscar isso, porque esse primeiro passo já vai modificar todo o seu dia. É difícil, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de dormir, sabe, aquela preguicinha ali de manhã. Às vezes a gente quer ficar mais um pouquinho na cama, mas é necessário, tá? É difícil, pra mim é difícil acordar cedo. Eu às vezes acabo dormindo um pouquinho mais tarde porque eu quero ficar lendo, eu quero ver alguma coisa no celular, ou quero conversar com o Thiago, e aí o Thiago tem coisas que ele sai à noite pra fazer, e aí chega tipo 9 e pouco, aí até tomar banho, come pra gente poder conversar alguma coisa, então às vezes fica um pouco mais tarde, eu acabo dormindo um pouco mais tarde. Então, agora, essa semana, que o neném parou de acordar à noite, né? Deu atender ele à noite, que a gente desmamou à noite, o Thiago, que ele ainda tá atendendo ele quando ele acorda à noite. Então eu consigo agora, tem 3 noites que eu durmo a noite inteira, sabe? E aí, tava falando. E aí eu tenho essa vontade, sabe? De, eu vou dormir mais um pouquinho, o relógio já tá despertando, mas já tá na hora. Mas é preciso. É preciso. E o dia que eu deixo, falo assim, não, hoje eu vou ficar mais um pouquinho, dá confusão, sabe? Assim, eu vou ficar mais 10 minutos, 15 minutos, eu vejo que faz muita diferença nessa organização da manhã. Porque quando a manhã ela vira um caos, parece que esse caos vai se arrastando pro dia, sabe? Eu não consigo organizar de novo. Aí vai assim, pra poder engrenar no dia é difícil. É difícil. Então uma atividade aí para vocês fazerem hoje, quando terminarem a aula, tá? No dia de hoje. Observe o que tá roubando as suas manhãs, tá? Observe o que tá acontecendo de manhã, que tá roubando a sua manhã. Sabe? Você dormiu muito tarde? Então você vai ver o que você tá fazendo à noite que tá fazendo você dormir muito tarde. É o celular? É um filme, uma série que você está assistindo? Sabe, tempo gasto à toa, é por falta de organização do dia que você deixou para fazer muita coisa de noite, sabe? Anotem, peguem um papelzinho, anotem, se observem, porque faz diferença quando a gente para escrever as coisas, faz diferença porque você precisa pensar realmente e colocar para fora. Então você, olhando para aquilo ali, é como se tornasse mais concreto, né? E aí você tem um choque maior e te dá mais motivação para fazer diferente, tá? Um segundo ponto que ele fala aqui, peraí, deixa eu ver, aqui mesmo, que é essa questão dos desperdícios, né? Que a mulher que tem essa economia doméstica, que ela consegue organizar as despesas da casa, o cuidado com as roupas, cuidado com os objetos da casa, que ela reaproveita, ela reutiliza, ela doa, porque às vezes a gente tem muita coisa. Eu falo isso por mim, por conta da mudança, a gente viu a quantidade de coisas que a gente tinha, então é sempre bom assim, tipo, tirar tudo de dentro do armário da cozinha de uma vez, assim, hoje eu vou fazer aquela faxina, vou tirar o dia pra fazer a faxina do armário da cozinha, você tira tudo. Tudo. Bota em cima de uma mesa e aí você vai ver quantos potes você tem, quantos talheres, quantos copos de plástico para criança. Você vai vendo, assim, você tem aquela montoeira, né? Foi numa festinha e ganhou um copo, foi noutra festinha e ganhou outro copo, uma caneca, não sei o que, você vai juntando, você tem um monte de potinho de plástico, de coisa de plástico que você acha horrível, que você não usa, mas ele tá lá dentro do seu armário ocupando espaço. E fica bagunça porque a criança não quer, ou então o dia que ela decidiu querer aquele, aí você tem que tirar tudo para pegar aquele. Então vira aquele caos dentro do armário, né? Tem um método de organização na Marie Kondo. Tem umas paradas assim meio fora da realidade, tá? Não peguem tudo e façam ali ao pé da letra. Mas pode ajudar muita gente. Eu já fiz na minha casa, tenho esse conceito para mim no dia a dia, tento sempre estar utilizando isso. Que é o seguinte, ela fala isso, para você pegar tudo do mesmo tipo e colocar junto e olhar para aquilo ali e falar assim, meu Deus, é um choque quando a gente tem, tá? Você pega todas as minhas roupas, roupa limpa, a roupa que tá suja, a roupa que tá na gaveta, que eu uso, que eu não uso, bota tudo num montão assim, bota tudo em cima da sua cama, você vai ver que não vai caber. A realidade é essa.
E aí você vai ficar só com as roupas que você realmente gosta, que você realmente usa. Sabe aquele vestido que você comprou, que não te serve mais, mas que você está guardando aí há 2 anos, 3? Não, porque uma hora eu vou emagrecer para caber. Não, porque quando eu parar de amamentar eu vou usar. E você nunca usa, você engravida de novo, tá amamentando de novo e o vestido tá lá. Já aconteceu comigo. Sabe, você tem aquele sonho, não, uma hora eu vou voltar a vestir esse vestido. E não acontece. Então, se a roupa estiver em perfeito estado, doa, dá para a igreja colocar no bazar, sabe? Ajuda a igreja, ajuda outra pessoa. A roupa já cumpriu a função dela aí com você. Já te serviu por um tempo, hoje não serve mais, então doa, sabe? Você não vai ficar sem roupa por causa de um vestido. Então, a gente precisa ter essa organização dentro da nossa casa. E isso faz parte da economia. Quando você tem demais, você não sabe o que você vai usar. Você olha pro seu armário, tá cheio de roupa, você fala assim, eu não tenho roupa nenhuma para usar. Aí seu marido, principalmente, vai ficar assim, tipo, como assim? Ela tem 50 vestidos e não tem um vestido para usar? Como assim? Ou então você sempre usa os mesmos vestidos e sempre tem um cantinho ali que você nunca usa. Esse cantinho aí, ele, ó, pode doar. Se você não usa por algum motivo, não gosto, a modelagem não ficou muito boa em mim, usei só uma vez e ficou assim assada, agora não sei o quê. Doa, gente. Coisas paradas na nossa casa, no nosso armário, elas só servem para amontoar a nossa mente, sabe? Elas vão ficar ali, tralha, excesso de tralha, vira tralha. Quando você não usa a coisa, por mais cara que ela tenha sido, por melhor que ela seja, se você não usa, ela vira tralha na sua vida. Então passa para outro, que ela vai cumprir a missão, a função dela de uso em outra pessoa, em outra casa, tá bom? Isso é um ponto. Aí ele fala também das despesas, né? Das despesas da casa, principalmente com essa questão de comida, né? Hoje em dia, comida é muito caro. Então, se você tem uma ordem na sua casa, não, durante a semana a gente vai fazer, vamos comer bem, tá? Coisas saudáveis, sem excessos, sabe? Vou fazer, sei lá, pensa aí na sua casa, como que é a sua rotina de comida? Você tá comendo bem? Bem assim, legumes, verduras, carne, né? Arroz, batatas, essas coisas assim. Ou você tá comendo sempre... Aí fala em comer bem, a pessoa pensa com o estômago e não com a cabeça. Aí ela fala assim, eu tô comendo bem, eu tô comendo lasanha. Eu tô comendo, sei lá, nhoque. Coisas assim, eu vivo pedindo iFood. À noite fazer janta, não, vou pedir um iFood. Aí quando você vê, você tá gastando lá 100 e pouco em um pedido. Pelo menos aqui em casa somos 6. Então, se você vai pedir qualquer tipo de comida, vai ser por aí, R$100. Então, assim, você já vê que você tá gastando ali um excesso. Ou então você, não, mas eu nunca posso pedir um iFood, nunca posso sair para comer. Não é isso, mas fazendo isso consciente, sabe? Não, eu não vou gastar com delivery dias de semana. Dias de semana eu vou fazer a comida. Então você se propõe a isso, firme. E o que você vai fazer? Aí você quer fazer em casa, mas você não quer ter o trabalho de cortar legume, de lavar verdura, sabe? Então você tem que avaliar essas coisas também, sabe? Você tá deixando de fazer, é por preguiça, é porque você não sabe, é porque, sei lá, aí vai ver a realidade na sua casa, tá? Bom. Vou ler mais um trecho aqui agora, então, pra gente poder continuar. Aí ele vai falar agora o seguinte, né? Infelizmente, não imitam todas esse exemplo. O gosto do luxo, das despesas supérfluas com moda e enfeites abre o abismo da ruína para muitas casas. Os maridos não têm coragem de resistir às importunas solicitações e se endividam. Endividados, que sossego, que alegria, que gosto mais podem ter? De que serve esse luxo e essa vaidade, ó mulher frívola? Se ostentas ouro aos olhos de teu marido, diz São João Crisóstomo, enquanto o coração dele está magoado, que fruto, que vantagens tiras daí tu?
Encontra-se a mulher mais preciosamente vestida e mais ornada. Ninguém nisso achará prazer, se tem o coração na aflição e na tristeza. Para nos rejubilarmos como uma coisa, é mister estar alegre, é mister ter o coração contente. Ora, se o dinheiro é despendido em enfeitar o corpo da mulher, haverá vexame e penumbra em casa, e o marido não poderá saborear nem alegria nem satisfação. Se queres agradar ao teu, esmera-te em dar-lhe gosto. Lhe darás cortando enfeites supérfluos. Essas coisas parecem dar algum gosto nos primeiros dias das bodas, mas em pouco tempo depois torna-se sem sabor, sem valia. E digo isso, concluiu o santo, porque desejo que vos enfeites com os adereços que São Paulo vos recomenda. Não com adereços de ouro, nem com pérolas, nem com os vestidos suntuosos, mas com as ações, boas ações, que convém à senhora que fazem profissão de piedade. Então aqui é o excesso de luxo. Aqui é o excesso de luxo que ele está falando. E aí ele comentou aqui, né, mais sobre essa questão do vestir da mulher, né, de ter joias caras, vestidos caros, roupas da moda. A gente já comentou sobre isso em outros vídeos, mas ele traz aqui como um exemplo mesmo, como um conselho para nós tomarmos cuidado, né? Ele fala, ó, gosto de luxo é a abertura para um abismo para as coisas da casa. Por quê? Às vezes a gente fica perturbando o nosso marido. Quem nunca fez isso? Ai, quero isso. Poxa, podia comprar aquilo. O marido vai lá, passa no cartão de crédito, te dá o cartão de crédito, você compra parcelada não sei quantas vezes, uma coisa que não era necessária. E aí ele fez uma dívida. E o homem com dívida fica o quê? Preocupado, estressado, porque tem que pagar, porque tem outras coisas para ele pagar também. E aí vai pra ruína. A família começa a ter problemas por dificuldade financeira, porque às vezes, tá? Não é, tô falando que isso é geral sempre, pra todo mundo, toda hora. Mas acontece da gente querer luxos, querer coisas muito caras que são supérfluas. Ah, eu quero o vestido daquela marca, por isso, por isso, por isso. Aí o vestido tá R$400 ou mais. Precisa ser esse vestido de R$400? Você não pode comprar um de 200 e guardar 200? Sabe? Ah, não, mas eu quero esse vestido para agradar fulana, para ser superior, para estar mais bonita, né? Para estar na moda. E você fica assim, precisa gastar tanto assim com um vestido que você vai usar? Aí você só vai usar esse vestido também, né? Você vai usar ele todo dia. Toda missa que você for, você vai com ele, porque você precisa mostrar ele, você precisa usar ele, que você só tem ele, você gastou R$400 no vestido. Entende? Então, às vezes, a gente tem que observar como nós estamos gastando o nosso dinheiro, tá? Com roupa, decoração para casa. Tem que ter? Tem que ter. A casa tem que estar arrumada, tem que estar bonita, mas não precisa ser coisas muito caras, sabe? Um enfeite, uma flor, né? Não precisa ser coisas caríssimas. Você pode pegar e ir garimpando, pegando promoção, né? Troca às vezes, pega umas coisas que você já tem isso aqui há muito tempo, tô enjoada, não aguento mais. Leva para um bazar e troca lá no bazar por outra coisa, né? Que vai parecer nova para você. Tem essas opções também, sabe? Até com roupa, gente. Tem aquela Cresci e Perdi, tem outras lojas agora de roupa de criança que você leva as roupas que você não usa mais e troca por roupas novas lá, sabe? E é assim que a gente tem que viver, ainda mais quem tem muito filho, né? Mas aqui ele fala especificamente do cuidado com a mulher, com os efeitos da mulher. Então a gente tem que tomar cuidado com as compras, de como a gente está, o que a gente está usando, por que a gente quer comprar aquilo, sabe? Ah, não é só justificar assim, ah, não, porque eu quero, porque tá na moda, eu quero só porque é bonito. Aí você compra, às vezes nem fica tão bom em você, sabe? Avaliar essas coisas é muito importante para a economia da casa. E senão a gente cai naquele problema assim que a gente vê muito, sabe? Principalmente no Brasil, as coisas estão muito caras, qualquer coisa está muito cara, né? Você gasta fácil num potinho,
sabe? Os negócios são tudo muito caro, comida é caro, roupa é caro. E você quer comprar uma coisa mais cara ainda, né? Só por ser daquela marca ou por ser daquele gosto, sei lá. A gente precisa, nossa família fica mais tranquila, nosso marido principalmente vai ficar mais tranquilo quando a gente não faz dívidas desnecessárias. Às vezes é necessário fazer uma dívida, às vezes a gente pode deixar passar, esperar um pouco para comprar alguma coisa. Festa de aniversário, sabe? Hoje em dia é um gasto gigantesco com festa de aniversário, que a criança faz todo ano aniversário. Graças a Deus, desejem que seus filhos façam aniversário todo ano, né? Que Deus mantenha isso. Mas não gastem dinheiro excessivo com festa. Claro, tem que fazer alguma coisa, fazer um bolo, né? Convidar alguns amigos, uns enfeitezinhos, ok. Mas fazer festas grandiosas, sabe? E às vezes a pessoa faz só para se amostrar. Os pais, a mãe principalmente, né? Porque isso é muito desejo da mãe. De, não, vou fazer uma festa grande, um salão, a festa de 1 ano da criança parece que é um casamento. Né? Eu falo isso porque a gente fotografa e eu vejo assim, meus amigos fotógrafos fotografando festas de aniversários absurdamente gigantescas, sabe? E às vezes sem necessidade. Ah, não, eu quero fazer uma festa grande porque eu moro em outro estado e aí eu vou voltar lá na cidade onde eu morava e eu quero convidar todo mundo para poder rever todo mundo. Tá, você vai ter uma justificativa aí. Agora, todo ano fazer festa gigantesca para criança, às vezes é um exagero. E o que você está mostrando para a criança? Que ela é o centro mais importante do mundo, que o aniversário dela tem que ser gigantesco todo ano. E não precisa, né? Não precisa. A criança, ela quer, para ela não faz diferença se a festa é grande ou se a festa for pequena. O que ela quer é estar com os amiguinhos, com os coleguinhas, brincar, ganhar presentinho dos tios, entendeu? Dos amiguinhos. Então você fazer uma festa menor é muito melhor, uma coisa mais íntima, sabe? Você vai mostrar para a criança os verdadeiros amigos. Isso é muito legal. Uma coisa que a gente tem que fazer também, que vocês podem fazer, mais uma atividadezinha aí para casa dessa vez, olhem para as coisas, as últimas coisas que vocês compraram, tá? Anota, tipo, comprei uma bolsa. Aí você vai pensar, por que eu comprei essa bolsa? Era real necessidade? Era necessidade de aprovação? Era só vontade de comprar? Comprei impulsivamente, sem pensar, quando vi já estava chegando. Né? Anotem, escrevam, porque quando a gente escreve, a gente vê a coisa real ali e a gente vai ter um choque maior e a gente vai ter mais motivação para mudar, tá? Então, continuando aqui, mais um ponto que ele traz peraí, gente, que eu perdi. Aqui, mais um ponto que ele traz agora, mais um conselho, é a parte financeira do lar. Olha o que ele fala. Ter o diário das despesas. Vários desarranjos e complicações evitam-se com isso. O diário informa a dona de casa sobre o estado financeiro da família, para trazer sempre em equilíbrio a receita com a despesa, ver os lucros realizáveis, evitar gastos inúteis e satisfazer, assim, as condições de uma boa e inteligente administração. Então, assim, mas eu não trabalho, eu não ganho dinheiro. É o meu caso, eu não ganho dinheiro. Quem trabalha, o dinheiro vem todo do meu esposo. E como que eu vou fazer um diário? Eu vou saber as receitas, o quanto ele ganha, o quanto eu não ganho, ele tem que me passar isso para me anotar? Pode ser diferente, você pode fazer diferente. Como que dá para organizar isso? Você vai anotar os seus gastos com compra, com verduras, né, a parte de feira, hortifruti, com produto de limpeza, objetos para casa que você comprou. Você vai anotando isso para você ter um balanço ali, para você ter uma visão com o que está se gastando na casa. Ele vai falar isso mais para frente. Como que a gente deve organizar isso? Deixa eu continuar então. Propõe com muita sabedoria que as mães acostumem cedo as filhas a este bom governo doméstico. Voltando àquele ponto do ensinarmos as coisas às nossas filhas. Para a tua boa orientação, leitora, divide tuas contas da seguinte forma: habitação, coisas da casa, aluguel, conserto, enfeites, mobília,
compras indispensáveis, reparos necessários, alimentação. É um capítulo elástico, mas seria calculado errado, diminuí-la com o sacrifício da saúde e bem-estar dos filhos. A alimentação é um ponto que a gente consegue, ele é muito volátil, né? Ele varia muito, mas a gente consegue bastante economia na alimentação quando a gente se programa, sabe? Tipo assim, eu preciso comprar biscoito recheado? É necessário? Aí você pensa aí, se é necessário na sua casa ter biscoito recheado. Toda compra que você vai fazer. Se você tem que ter iogurte, toda compra que você for fazer. Se todo café da manhã seu filho precisa de iogurte, ou ele pode tomar leite com chocolate, se ele pode tomar um chá, café com leite, aí você vai avaliar, né? Quanto tempo dura um pote de geleia? Quero fazer uma graça, comprei uma geleia. Quanto tempo vai durar? Você vai deixar acabar numa refeição só, num lanche só? Você vai falar assim, não, vamos tomar um pouco agora e vamos deixar um pouco pra gente comer mais tarde no lanche da tarde, né? Administrar até isso, essas coisas, a gente precisa observar, porque quando é uma coisa assim, muito diferente, muito gostosa, que as crianças quase não comem, quando tem, eles querem acabar de uma vez, né? Você faz uma sobremesa no domingo, aí você comeu depois do almoço, aí você fala assim, gente, vamos deixar sobrar um pedaço pra gente comer na sobremesa da janta, ou pra gente comer no lanche mais um pouco, né? Não, ao invés de acabar tudo de uma vez. Pensa nessas coisas aí. Essa questão da alimentação, ela é muito variável, vai depender muito do seu estilo de alimentação, mas a gente consegue economizar bastante coisa com alimentação e produtos de limpeza. Outro ponto que ele fala, vestidos. Cuidados com as compras, com a conservação, a limpeza e reforma de peças dos vestidos. Se é possível você reformar alguma coisa, reforme, né? Ou então, aquilo que eu falei, doa, né? Ah, não serve mais, teve algum um problema que eu não sei costurar, leva para alguma costureira que troque a saia, bote uma barra, sei lá. Aí você vai ter que ver aí as suas roupas. Educação, né? Aqui em educação ele vai colocar, olha, escola, divertimentos, obras de caridade, e eu acrescentaria aqui passeios, né? Ele botou divertimentos, mas passeios também entrariam aqui. E num passeio eu ainda incluiria a alimentação do passeio, né? Porque o passeio você fala assim, eu vou no museu, aí você gasta R$10 na entrada do museu. E aí você não contou o lanche que você fez, que foi 100 e pouco, né? Eu vou levar lanche, mas você está tirando coisa da receita do mês para levar para um passeio. Então isso precisa ter um cálculozinho básico, gente, tá? Não tô falando aqui para vocês fazerem planilhas e organização e contratarem um economista para poder fazer, não é isso. Mas vocês precisam ter essa visão geral de gastos aí da casa. Aí ele fala, essa economia de previdência para todos os dias de necessidade. E uma economia de previdência para os dias de necessidade. Então, assim, se conseguir aí deixar uma reservazinha, né, para os dias de necessidade, é melhor. Porque o dia que tiver algum problema, o marido ficou doente, né, teve algum desconto no salário, teve algum imprevisto, quebrou alguma coisa, o carro também faltou aqui, eu colocaria um item para o carro. Mas é meu marido que cuida do carro. Mas isso aqui vocês precisam fazer juntos, né? Você pode fazer a sua parte, essa parte mais da casa, e ele vai ter que fazer a parte mais dele ali, sabe? Conta de luz, telefone, internet, carro, né? Para vocês terem uma visão geral. O ideal é que os dois participem, mesmo que seja só ele que traz o dinheiro para casa, mas que você também tenha consciência, porque senão você não sabe. Aí ele te dá um cartão de crédito, ou você tem uma conta com um cartão de crédito, você não sabe quanto você pode gastar, você não sabe quanto que dá, porque fez o conserto no carro que custou R$2.000, quer dizer, um dinheiro extra que vai ter que se pagar agora esse mês, e você gastou no cartão, mas sei lá, R$700 em alguma coisa, sem saber desse gasto. Então aí, quer dizer, já é mais 2.700. Quando você junta tudo, você vai ver a conta, né? Então tem que estar ali os dois juntos, não é para fazer isso todo dia, não é toda hora sentar e ver isso. Mas, de repente, aí uma vez por mês seria interessante olhar essas contas assim e ver como que tá isso, quanto pode gastar, quanto tem para investir, como é que vai fazer, programar um passeio, programar uma viagem,
para isso que serve, né? Não é só para tipo, ai, vou controlar todo o dinheiro, né? Para você se divertir. Porque às vezes as pessoas falam assim: nossa, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo comprar nada porque eu não tenho dinheiro. Mas às vezes tem. O problema é que ele tá mal organizado e você não tá vendo, né? Você nem sabe com o que tá gastando em casa. O seu marido não sabe com o que tá gastando. Então, quando você tem essa visão assim, vocês conseguem se programar pra curtir mais, sabe? Porque você não vai ficar tipo assim, todo dinheiro que sobra eu vou guardar. Mas se você guardar com o intuito também não, esse guardar aqui eu vou guardar para um caso de doença, de necessidade, e essa parte aqui eu vou guardar para fazer um passeio que eu quero, sei lá, viajar para tal lugar. E aí você se programa, dá até mais gosto de guardar o dinheiro quando você quer passear, a verdade é essa. Você ficar só guardando para as necessidades, daí você fica, poxa, guardei, e agora eu vou usar com uma doença, né? É chato. Eu falo isso por motivações, tá, gente? Porque aqui é assim. E, assim, a última parte aqui que ele traz é falando para a educação dos filhos. Há causas que perturbam a limpeza do juízo e do raciocínio e que a educadora deve combater na criança. E são as seguintes: a paixão que disfarça a verdade, o sentimento que forja uma lógica para uso próprio e falseia as aparições. Desculpa. O sentido que forja uma lógica para uso próprio e falseia as apreciações. O interesse que faz estimar as coisas, não pelo que elas são em si próprias, mas pelo que valem para nós. Então aqui a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com as crianças, e ensinar as crianças também o uso do dinheiro, para que serve, como é que funciona, como é que ganha. Mostrar que não brota numa plantinha o dinheiro, né? Que é com trabalho, é com esforço. Então, a criança ela precisa aprender a aceitar esses limites, né? Mas aí a gente tem que ter limites. Como é que a gente vai passar limite para a criança se a gente não tem limite, né? Se a criança vive toda hora chegando uma caixinha do Mercado Livre, uma caixinha aí de recebidos, como é que ela vai aprender que ela não pode querer uma coisa que não vai chegar também? Só para ela que não tem dinheiro para comprar as coisas? Só para ela que não pode, que ela tem que esperar? Então, você bota limite aí em você, para você conseguir passar isso para os seus filhos, né? Aí eles precisam aprender que ouvir não, controlar essas vontades, esses desejos, né? E falar a verdade para a criança. Como que é o trabalho, né? Que tem esforço, que tem muito sacrifício, que tem que acordar cedo e por aí vai. Então, a criança não pode chegar no mercado aí pedindo, compra isso, você não aguenta mais a criança, eu vou levar, né? Só porque a criança tá fazendo escândalo, querendo. Ela tem que aprender que ela pode ver que você tá lá no lugar que você tá vendo, mas não significa que você vai levar naquele momento. Você pode falar assim, vamos nos planejar para comprar isso aí, e aí a gente volta aqui para comprar, né? Mas você fala a verdade, se você pretende voltar para comprar, tá? Se você não vai comprar, você fala, não vou comprar isso porque isso não funciona na nossa casa, porque isso é inútil para você, sabe? Aí você vai mostrar para criança a verdade também. Então é isso, né? Vamos lá, recapitulando aqui. O texto de hoje aí, ele traz coisas muito práticas, traz coisas que mexem em pontos que a gente é sensível em alguns deles, com certeza. Eu também tenho aqui as minhas dificuldades com gastos, apesar de ser uma pessoa bem econômica, mas às vezes eu quero, assim, comprar um negócio diferente, sabe? Ou então, já enjoei desse shampoo e quero comprar um shampoo e acaba sendo mais caro, e aí você fica assim, precisa mesmo? Sabe? Então, exemplos assim bobos, mas que às vezes faz a diferença numa economia de alguma coisa, principalmente em tempos mais difíceis, né? Quando a gente está com uma folga, que é difícil, né? Nos dias de hoje, mas quando você está com uma folga, você acaba gastando mais e você acaba relaxando nisso. Mas sempre é bom a gente parar, voltar, recapitular, rever os gastos para poder
não deixar isso alimentar a cabeça das nossas crianças de que é tudo muito fácil, de que chega rápido, tá? Então, vamos recapitular aí que essa grande mensagem de hoje desse texto é mostrar que a santidade doméstica, ela é construída nesses pequenos pontos que são muitas vezes invisíveis a todo mundo de fora, né? Ninguém vê você acordando cedo, ninguém vê você economizando dinheiro, ninguém vê você evitando vaidades supérfluas, ninguém vê você organizando suas finanças aí, seu dinheiro, seus gastos. Ninguém vê você educando bem os filhos. As pessoas só veem a parte externa e acham que, nossa, ela teve sorte, nossa, se eu tivesse casado com o marido dela, ou se ela morasse na minha casa. As pessoas não veem essas coisas que são muitas vezes invisíveis externamente, mas que fazem muita diferença na nossa casa. E é isso que vai sustentar o nosso lar, a nossa vida, a nossa felicidade verdadeira, tá? Lembrando aí sempre da passagem de Provérbios, que assim eu tenho escrito assim, né? Teve um período que eu tinha escrito na minha geladeira. A mulher sábia, ela edifica a casa. Enquanto a insensata, sabe, a louca lá, que compra tudo, ela destrói. Como? Com as próprias mãos. Ela vai lá, ela gasta, ela compra no celular, ela fica no celular muito tempo, ela gasta o tempo dela com coisas erradas. Então, ela destrói com as próprias mãos. Então, você quer ser quem? Você está sendo quem? A sábia que para, organiza, planeja, acorda cedo, ou você está sendo a louca, insensata, que está destruindo, que está gastando tempo e dinheiro de maneira supérflua, e com coisas supérfluas, tá? Então, para fechar, né, eu quero propor aqui um desafio para vocês. Espera aí que vou pegar as minhas anotações aqui. Aqui. Um desafio aí prático. Façam aí por uma semana, tá? Depois vocês vão me contar aí se teve alguma diferença na vida de vocês. Pode falar lá no grupo que a gente vai conversar. Eu vou jogar isso lá no grupo também. Para a gente poder conversar aí quais foram as diferenças, quais foram as dificuldades que vocês tiveram, tá? Então, anotem aí para a gente poder conversar lá no grupo na semana que vem, tá? Vamos colocar uma meta de acordar, olha aí, 20 minutos. 20 minutos só, gente, mais cedo do que você está acostumada aí. Então, se você acorda às 7, vamos acordar às 6h40. Se você acorda às 6h40, você vai acordar às 6h20, tá? 20 minutos. Anotar todos os gastos da semana. A partir de hoje, vamos anotar todos os gastos da semana. Eu vou jogar esse desafio lá no grupo também. E aí a gente vai conversando lá no grupo, ou então vocês deixem nos comentários aqui. Vão lá no grupo falar com a gente também. E, por último, eliminar desperdícios, tá? Tipo, vamos pensar aqui numa coisa que todo mundo faz, assim, que seja bem... Comprar alface. Essa é ridícula, mas vamos lá. Evitar desperdícios. Comprei um alface, coloquei na geladeira para lavar depois. Passou-se 2, 3 dias e eu esqueci do alface. Não lavei e o alface começou o quê? A estragar. E aí quando eu vou lavar, ele já tem um monte de folhas perdidas. Então, o que a gente vai fazer para evitar isso? Cheguei com o alface, já deixo em cima da pia para lavá-lo no mesmo dia, tá? Não ponham na geladeira, evitem desperdícios. Então, esse desafio aí, acordar 20 minutos mais cedo, anotar todos os gastos, tá, da semana e eliminar desperdícios. Vou colocar no grupo, aguardo vocês na próxima aula.